Bem-vindo de volta à nossa série O Grande Reset Financeiro. Primeiro de tudo, meu muito obrigado a todos vocês que chegaram até aqui e assistiram aos 2 primeiros episódios e também dizer que essa é a nossa terceira e última aula e é a mais importante. Então peço que fiquem até o final, até porque ao fim da aula eu vou trazer mais informações sobre as matrículas da terceira turma do curso Ciclos de Mercado, que vai abrir no dia 23 de novembro. Muito bem, então, nas 2 primeiras aulas a gente viu primeiro que sistema é esse, né? Se teremos um reset financeiro, era preciso entender qual sistema será reiniciado. Na segunda aula a gente viu como chegamos ao sistema atual e aí nós também passamos e entendemos quais foram os outros resets financeiros, alguns desordenados, outros organizados de forma coordenada pelas principais potências do planeta. Esse foi o Acordo de Bretton Woods em 1944. Então nesta aula a gente vai falar sobre esse Great Reset do Fórum Econômico Mundial e como ele se relaciona ao que eu realmente entendo que será um grande reset financeiro, mas que não chega agora, não é no próximo ano, tem talvez alguns anos, talvez décadas pela frente, é algo mais de longo prazo, mas é preciso entender a sequência de eventos e as relações de causa e efeito e como isso também impacta os ciclos econômicos. E é por isso que nessa aula até eu quero trazer aqui, eu preparei alguns slides, porque é importante a gente ter uma estrutura aqui organizada de pensamento para passar por cada um desses pontos. Então, primeiramente, a gente vai entender como o sistema financeiro se relaciona com os ciclos econômicos, ou como ele impacta os ciclos. Depois entenderemos esse Great Reset do Fórum Econômico Mundial. Por fim, o que eu considero que é o grande reset financeiro do século XXI e quais ativos que podem proteger ou como entender de que forma isso impacta as classes de ativos. Então, muito bem, primeiro de tudo, né, para quem não entende nada sobre ciclos econômicos ou conhece muito pouco, ciclos são essas flutuações recorrentes e irregulares da atividade econômica global, não apenas setorial. Isso significa que acontece em toda a economia e não apenas num setor específico. E as principais magnitudes que alteram num ciclo é a produção, consumo, investimento, emprego e outros preços. E são oscilações cíclicas de duração variável. Se a gente pudesse botar aqui as fases do ciclo, nós temos primeiramente, de forma sintetizada, é claro, esse é um esquema gráfico, a primeira fase é a expansão, quando a economia vai bem, tudo dá certo, os investimentos dão certo. Essa fase de expansão dá lugar a um esgotamento do crescimento econômico, que então chega o pico de atividade ou a crise, que dá lugar à recessão econômica e, dependendo da profundidade, até mesmo uma depressão. E por fim vem a fase de recuperação da economia, onde os agentes se recapitalizam, saneiam balanços e aí podem reiniciar um ciclo de expansão da atividade econômica. E por que é importante entender ciclos e por que isso se relaciona com um grande reset financeiro? Porque a forma como o sistema financeiro hoje está funcionando, essa ordem monetária vigente, impacta diretamente nos ciclos da economia. A forma como o Banco Central reduz taxa de juros, como ele influencia na expansão do crédito pelo sistema bancário, tudo isso tem efeitos reais na estrutura produtiva da economia, nas ações dos agentes econômicos, famílias, empresas e governos também. É por isso que é preciso entender como uma mudança de paradigma no sistema financeiro também pode acabar impactando os ciclos da economia. Então vamos avançar aqui, deixa eu até botar em tela cheia. Então vamos falar desse Great Reset do Fórum Econômico Mundial, que eles estão aí divulgando bastante pelas redes sociais, no YouTube, nas suas próprias redes, e é um tema importantíssimo porque eu confesso que quem entende pela primeira vez essa ideia, ou quem assiste pela primeira vez essa ideia de precisamos reiniciar os nossos sistemas, isso realmente coloca medo nas pessoas e então eu quero elaborar melhor, explicar o que está por trás e quais são essas propostas, porque algumas são vagas, outras são mais concretas. Então deixa eu botar já aqui no nosso slide, então essa é a imagem do Great Reset, que é o título dado ao próximo evento do Fórum Econômico Mundial. Então tá aqui, esse é o tema do grande evento do World Economic Forum, que seria para esse ano, mas foi reagendado por conta da pandemia e que deve ser todo online,
ocorrem se a pandemia não permitir o encontro presencial em Davos, na Suíça. Mas o que eles trazem como objetivos deste novo programa que eles estão levando adiante? Redefinir o contrato social. Em alguns dos seus vídeos isso fica mais claro, parece ser uma nova relação entre empregado e empregador. A descarbonização da economia, a chamada economia verde, que tem a ver com mudança climática, já vou tratar mais desse tema. E o que eles chamam que é uma mudança no capitalismo. É preciso agora deixar de lado o capitalismo baseado nos acionistas, o shareholder capitalism, e precisamos migrar para o stakeholder capitalism, que é o capitalismo baseado em todos os participantes do ecossistema da sociedade. Não que isso esteja de tal forma equivocado, mas a forma como isso pode ser implementada como política, pode trazer efeitos adversos. E é isso que eu coloco aqui, então, como eles falam, por exemplo, na linha do ESG, que é uma sigla que significa Environmental, Social and Governance, meio ambiente, social e governança, que em tese também não tem nada de errado com isso. Quem não quer um meio ambiente mais cuidado, causas sociais que sejam também defendidas e uma melhor governança das empresas, é claro. Mas especialmente na parte do meio ambiente é que pode trazer efeitos não intencionados e que contribuem para o grande reset, que é o que eu julgo que pode acontecer. Mas estou avançando um pouco na linha de pensamento, vamos deixar para depois. Deixa eu voltar aqui então no Great Reset. E por que é importante também falar desse evento? Porque nós estamos presenciando várias lideranças aderindo a esta pauta. Você é o primeiro-ministro do Canadá, da Inglaterra, o príncipe Charles da Inglaterra, várias lideranças na União Europeia, também lideranças na Ásia, lideranças na América do Norte, o próprio presidente eleito Joe Biden também está aderindo à pauta de mudança climática, que tem muito a ver com esse Great Reset do Fórum Econômico Mundial. Então, não é apenas um grupo de pessoas distante da realidade que não pode ditar as regras. Não. Esse grupo de pessoas, a elite mundial, tem capacidade de implementar algumas dessas políticas e é preciso que a gente entenda. Então, aqui a gente tem o Klaus Schwab, que é um dos fundadores do Fórum Econômico Mundial, mostrando dizendo aí, né, que a pandemia representa uma rara oportunidade e estreita, uma rara janela de oportunidade e estreita para refletir, reimaginar e resetar, reiniciar o nosso mundo. E esse é um ponto importante porque esse grupo de pessoas, esta elite, está usando da pandemia, desta crise pontual, para avançar numa agenda que eu considero deletéria para a sociedade. Já vou explicar mais por quê. Mas eles estão aproveitando a crise pontual para avançar com essas ideias que, em tempos normais, talvez não fossem tão aceitas ou fossem muito mais combatidas pela sociedade, pela opinião pública. E eles têm sido muito taxativos nisso e explícitos que eles sim estão aproveitando a pandemia para levar adiante essa ideia. E é o que ele traz aqui, que é o que a mim me preocupa, é o que ele fala que o fundamentalismo de livre mercado está erodindo os direitos dos trabalhadores, trazendo segurança e a segurança econômica, e que, assim, toda essa ideia que ele traz, inclusive em vídeos na rede social, dizendo que é preciso repensar as políticas neoliberais de livre mercado, que elas hoje não funcionam mais. Primeiro, livre mercado sim segue funcionando. Quando os governos deixam o mercado funcionar livre e desimpedido, sem regular excessivamente, sem tributar excessivamente, sem controlar excessivamente. Então não adianta controlar o livre mercado, ele não dá as respostas esperadas, e aí a ideia é regular ainda mais, tentar controlar e restringir ainda mais a livre atuação dos empreendedores, empregados e empregadores, é o que eles estão levando adiante. Por isso que eu digo, e é o que eu coloco aqui no próximo slide, que é uma ideia de talvez essa nova ordem mundial, ou uma agenda globalista desta elite, que não tem a ver com globalização, que é mais comércio, mais fluxo de capitais entre fronteiras, não tem a ver com isso. Tem a ver, na verdade, com mais dirigismo econômico por parte de governos e de elites mundiais e de órgãos supranacionais, como o Fundo Monetário Internacional, como o Banco Mundial, como a própria ONU, as Nações Unidas, ou então o pessoal que está se congregando dentro deste Fórum Econômico Mundial. Então seria
mais socialismo? Me parece que sim. Então a mudança climática, que também está no centro dessa pauta, e não que a mudança climática não seja um problema importante, eu já vou entrar mais nesse assunto, mas que a forma como eles buscam combater a mudança climática é que pode também trazer consequências não intencionadas e que mais prejudicam do que resolvem o problema. Então, nessa ideia do Green New Deal, essa é uma peça legislativa, um programa da Alejandra Ocasio-Cortez, que é uma democrata, uma congressista democrata americana bastante radical, da linha radical de esquerda, socialista, ela abertamente fala sobre isso, e é uma ideia de bancar um programa cheio de restrições, com custos energéticos enormes, que tendem a empobrecer as nações, inclusive os Estados Unidos, e não combater a mudança climática. Esse é o grande ponto. E aí, por fim, como eu já falei, né, eles trazem essa ideia de mercados livres não funcionam mais. Então, o resultado disso tudo na ótica deles, é mais governo, mais política fiscal, estímulos de obras públicas, gasto público, é isso que pode resolver o problema da crise da pandemia e o problema de reiniciar o capitalismo, resetar tudo que está aí. Essa é a ideia por trás do Great Reset do Fórum Econômico Mundial. É mais governo, é mais estímulos fiscais, é menos indivíduo, menos sociedade, menos livre mercado. Então, para completar com a parte da mudança climática, eu não queria deixar de abordar esse tema. Sim, que a mudança climática é um problema que deve ser levado a sério pela comunidade mundial, mas a grande questão é como combatê-lo, quais são as soluções. E é que eu recomendo demais este livro do Michael Shellenberger, que foi divulgado agora em agosto de 2020, chamado de Apocalipse Never, onde ele diz que os ambientalistas alarmistas apenas nos prejudicam. E o que ele fala é que sim, mudança climática é um problema, deve ser combatido, mas que não significa o fim da humanidade nem do planeta. Ele diz que realmente como as projeções estimativas são extremamente alarmistas e não condizem com a realidade da comunidade científica. E ele traz uma série de fontes para embasar essas afirmações. E isso contraria também essa agenda do Great Reset e de mudança climática, de que se não fizermos nada, o mundo vai acabar, as pessoas, o meio ambiente, estamos com o relógio em contagem regressiva. Isso é alarmismo e não condiz com a realidade da ciência. E por fim, como ele diz, que as soluções propostas muitas vezes levam ao empobrecimento sem resolver o problema climático. Então, eu só apenas queria deixar aqui pautado essa questão. Mas sim, temos um grande reset que é possível, talvez provável, do sistema financeiro, porque o que nós temos visto nos últimos anos, nas últimas décadas, como eu coloquei na primeira aula desta série, é um nível de endividamento global que não acaba mais. Então é um mundo cada vez mais endividado, os governos em países desenvolvidos cada vez mais endividados. E esse termo Great Reset eu li pela primeira vez pelo investidor John Malden, e ele utilizou esse termo a partir de 2017, é um investidor americano, e é o que ele chama que esse grande reinício seria o colapso da maior bolha da história. Bolha de dívida, de crédito, dívida corporativa, dívida governamental e dos passivos não cobertos também, que são todos os programas sociais, fundos, seguridade social, a previdência, que em vários países está atuarialmente quebrada. E é isso que eu vou mostrar também aqui algumas informações sobre isso. Então, o nível de endividamento, não vou novamente me estender muito sobre esse tema, mas sim estamos com um nível de dívida em termos absolutos no maior patamar, em termos relativos sobre o PIB no maior patamar também, como trazem aqui nessas notícias. Nos países emergentes, a mesma coisa, estamos tendo dívida de famílias, empresas financeiras, governo também batendo recorde. Esse é um gráfico que traz até um certo paradoxo, porque à medida que as dívidas estão subindo cada vez mais em proporção sobre o PIB, o custo dessa dívida está caindo bastante. E aqui o que explica em boa parte são as atuações dos bancos centrais intervindo no sistema, monetizando as dívidas dos governos. Como também mostrei na primeira aula alguns gráficos sobre compras de ativos, dívida pública, pelas principais autoridades monetárias do planeta. Mas seguindo, sobre os passivos descobertos ou não financiados, são todos os que os americanos chamam de Unfunded Retirement Deficits. Ou seja, todos os fundos de pensão, os programas de seguridade social, ou Medicare, Medicaid, que também está aqui, que é o programa médico dos Estados Unidos, são programas que eles trazem um fardo
fiscal, um nível de gasto que não é possível de ser pago. É isso que todos os cálculos e estimativas atuariais trazem. Quando traz todos esses compromissos futuros a valor presente, os Estados Unidos, o governo americano, não tem como pagar essa dívida. E se considerar com a dívida já existente, já contratada, mas essa que está prometida, realmente leva a um cenário de insolvência do governo americano, e não apenas do governo americano, de outros governos que estão em situações similares, como é o caso do governo japonês. Por isso que a maior parte dessas dívidas de governos desenvolvidos, elas são impagáveis. Essa dívida, ela é impagável. E isso é o que pode levar a um grande reset financeiro. E é o que eu trago aqui, então, quais são os principais pontos ou consequências desse reset financeiro, que o John Malden diz que é o colapso da maior bolha da história, bolha de dívida corporativa e dívida governamental, sobretudo. Então, o que a gente pode esperar de eventos, esses são alguns dos eventos possíveis, e de novo, não estou falando que isso acontece no curto prazo, é mais a longo prazo, já vou passar aqui uma linha do tempo para vocês, uma estimativa de quando isso poderá acontecer, mas nesse grande reset financeiro, poderemos ter um calote de dívidas. Quando a dívida soberana deixa de ser um ativo seguro, sim, isso é possível. Mas esse calote de dívida seria um calote oficial, onde o governo, por exemplo, americano diz, tenho 100 de dívida e de estoque de dívida devida, mas só vou pagar 80 centavos para cada dólar devido. Ou seja, há um desconto, um calote ou haircut na dívida que está no mercado. Isso pode acontecer. É mais difícil, porque dar o calote oficial acontece poucas vezes na história. Normalmente países emergentes deram calote em dívida externa, como acontece com a Argentina, com o México aconteceu na década de 80, com o Brasil também na década de 80, mas na dívida externa, denominada na moeda não do país, em moeda forte. Normalmente os países estão endividados na sua própria moeda. Então o que acontece? Eles tendem a repagar essa dívida elevada emitindo moeda. O que me traz ao segundo ponto, que é provável que esse nível de endividamento ele seja resolvido, entre aspas, por meio da inflação, que é o que se chama do calote branco. Os governos vão inflacionar a oferta monetária, vão emitir moeda para pagar a dívida passada. Era o que o Brasil fazia na década de 80, início dos anos 90, para bancar os déficits e a dívida passada emitia moeda. E com isso era inflação galopante. É o que acontece hoje na Argentina e o que acontece hoje na Venezuela. É possível se ver isso em países desenvolvidos, uma alta inflação de 2 dígitos ou até hiperinflação? Hiperinflação é improvável, mas uma alta inflação já aconteceu na década de 70, depois do colapso de Bretton Woods, né, quando acabou a conversibilidade do dólar em ouro. Então é possível que isso aconteça novamente. Vai ser ano que vem? Não, mas possivelmente no futuro. E isso traz impacto, sim, em vários ativos que eu já vou mencionar. Da mesma forma, esse tipo de evento tecnológico que nós estamos vendo hoje, as moedas digitais e a ideia de bancos centrais emitirem suas próprias moedas digitais, a digitalização do papel moeda, isso pode ser levado a cabo sim. E se isso acontece, moeda digital de banco central, os bancos centrais começam a deter controle absoluto sobre a oferta monetária. Isso significa que o Banco Central, digamos que a gente tem uma carteira do Banco Central onde a gente transaciona, e ele pode determinar quem usa, quem não usa, quem pode receber, quem não pode receber, quem vai ter saldo bloqueado, se vão impor juros negativos, uma tarifa ao seu saldo na carteira do Banco Central. Então essa ideia de moeda digital do Banco Central que deve chegar, não é para amanhã, mas deve chegar, vai conferir aos bancos centrais controle absoluto sobre a oferta monetária. Inclusive, possivelmente, um tipo de controle até totalitário ou altamente autoritário, onde o Banco Central, por meio de seus governos, decidem quem usa e quem não usa, quanto vão inflacionar, o quanto vão destruir do poder de compra da moeda para poder pagar aquele endividamento todo prévio. Então, são cenários que a gente precisa também aqui exercitar. E mais uma possível ocorrência, que é o chamado Plano Collor Mundial. Essa é uma frase que o Luiz Stuhlberger, que é o gestor fundador da Verde Asset, onde ele diz que isso pode acontecer. O Plano Collor foi o confisco das poupanças no Brasil em 1990, e ele diz que, olha, um Plano Collor Mundial, isso em algum momento vai acontecer, já falou isso em algumas entrevistas, mas isso está décadas para frente, não é agora. Então, será que isso pode acontecer? Bom,
se houver abolição do dinheiro em espécie, moedas digitais de bancos centrais, é muito fácil de implementar uma política como essa. Vai acontecer? Não sabemos. Mas num cenário de crescente endividamento público, são, de novo, alguns dos eventos que podem ocorrer. E aí, por fim, tudo isso ocorrendo, será que nesse grande reset financeiro teríamos um novo padrão monetário, uma redenominação de moeda? É possível. Seria o direitos especiais de saque do Fundo Monetário Internacional, o Special Drawing Rights, talvez, ou o Bancor, que era a moeda imaginada pelo Keynes lá na conferência de Bretton Woods, que ele queria um Banco Central Mundial emitindo uma moeda supranacional. É possível. Ou então uma espécie de Libra, que é uma nova moeda digital, bem naqueles moldes do Facebook, lastreada numa cesta de moedas. Tudo isso é possível. E aí seria o fim do dólar? É possível. O dólar segue tendo uma relevância importante, mas a economia americana vai perdendo relevância, a ascensão da China, imaginando esse endividamento crescente, talvez daqui a alguns anos isso possa acontecer. Então, em termos de linha do tempo, o que a gente pode imaginar desse grande reset financeiro? Eu coloco aqui de 2020, 2030, 2040, 2050 e coloco aqui esse grande reset financeiro mais para 2050, digamos. Que realmente eu acho que está mais distante disso acontecer. Estamos num estado fiscal e de endividamento insustentável, mas não julgo que esse reset aconteça nessa década ainda. Talvez pode acontecer, já vou falar por quê. Mas acho que é mais tempo adiante. Então, digamos que esse grande reset financeiro aconteça mais para 2050. O grande problema que nós temos é que há muitos grupos de líderes, a elite mundial, o Fórum Econômico Mundial, propondo políticas como o Great Reset do Fórum Econômico Mundial, que podem acabar acelerando esse dia do juízo final, acelerando esse grande reset, que na verdade esse grande reinício pode acontecer realmente mais cedo do que nós imaginávamos. Se o Fórum Econômico Mundial e os líderes começam a abraçar mais pacotes de estímulos fiscais, mais déficits, mais endividamento, mais impressão de moeda, talvez aquele grande reset que a gente imagina que fosse chegar mais longe, comece a se acelerar esse processo e ele chegue mais cedo do que nós imaginávamos. Isso pode acontecer. Por isso que eu digo que esse Great Reset do Fórum Econômico Mundial não é o verdadeiro reset. É mais um passo neste caminho e talvez um passo que acelere nesse grande reset financeiro. Então, botando aqui de volta essa linha do tempo. E o que isso como isso se traduz para os ativos financeiros? E esse é o ponto importante. Antes de entrar nos ativos financeiros, deixa eu também fazer um parênteses também, porque quando a gente fala de novo padrão monetário, redenominação de moeda, nós brasileiros já vivemos isso no passado. Na década de 80, início dos anos 90, tivemos várias redenominações de moeda que foram resets financeiros. E o que acontece nesse cenário é que os ativos reais, eles permanecem. Há uma reprecificação, eles são redenominados na nova moeda, mas eles permanecem em existência. Imóveis, ouro, fábricas, bens de capital. Então há uma diferença entre o ativo real e o ativo financeiro. E é justamente isso que eu trago aqui nesse ponto, para mostrar como podemos entender que esse evento de grande reset financeiro, ele impacta de forma diferente os ativos reais, que não são inflacionáveis, e os ativos financeiros que podem ser inflacionados ou criados do nada, e da mesma forma que eles são criados do nada, eles também são cancelados do nada. Uma dívida governamental é isso. O governo pode emitir uma dívida e diz, vou repagar para vocês daqui a 10 anos esse montante de dinheiro. Chega os 10 anos, ele diz, olha, não posso pagar, não tenho como, vou dar o calote. Então o ativo financeiro tem essas características distintas que é importante entender. Então como pensar o impacto do reset financeiro nos ativos? Então, os ativos reais não são passivos de ninguém. Ouro, Bitcoin também é, e o Bitcoin, num cenário de moeda digital de banco central e abolição do dinheiro em espécie, tem cada vez mais valor. Importante frisar este ponto. Imóveis também são ativos escassos, bens de capital, fábricas, maquinário, tudo isso. E a grande diferença é que esses ativos reais, por não serem passivos de ninguém,
o fluxo de caixa deles depende deles mesmos. Uma fábrica, por exemplo, ou um maquinário, depende da produção de bens desses mesmos ativos e não de um outro ativo real, que é o contrário de um ativo financeiro. Um ativo financeiro, eles são passivos de alguém. É o bônus do tesouro, bônus do tesouro, é a renda fixa, são depósitos bancários, derivativos, o dinheiro estatal, que também é um passivo do governo ou do Banco Central. Então, esses ativos financeiros, eles podem ser inflacionados, eles podem ser dado calote ou facilmente cancelados. Eu coloco aqui também ativo financeiro como ações, embora ações representam uma sociedade no capital de uma empresa. Se a empresa for muito alavancada, ela pode, no limite, o valor da ação pode virar pó, pode valer zero, porque ela mesma consegue repagar as suas dívidas previamente assumidas. Então é importante, quando se fala numa carteira de investimentos, ações de boas empresas, não tão alavancadas, em bons setores, com boas perspectivas. Mas eu quis colocar aqui em ativo financeiro para deixar essa diferença. Então os ativos financeiros, por serem passivos de alguém, eles também dependem de fluxo de caixa de outros ativos reais. Então, a renda fixa, por exemplo, um título de dívida de uma empresa, a empresa vai conseguir repagar aquela dívida por conta dos ativos que ela tem, os ativos reais, uma fábrica, um maquinário, o capital humano, que consegue produzir bens para repagar aquela dívida. Então, o fluxo de caixa depende de outros ativos que lastreiam, de certa forma, ou estão subjacentes àquele ativo financeiro emitido. Então, essas são as diferenças entre ativos reais não inflacionáveis e ativos financeiros. E num cenário de grande reset, é preciso ter isso em mente. Novamente, reitero, isso não vai acontecer ano que vem ou no próximo ano. É um processo que pode se desenrolar ao longo dos próximos anos, talvez mais algumas décadas. Mas quando a gente pensa em carteira de investimentos, quando a gente pensa nos ativos que podem ser beneficiados ou prejudicados nesse cenário, essa é uma forma que eu gosto de pensar os investimentos, os ativos. Então vamos seguir aqui. E apenas para terminar novamente, por que eu coloco aqui de volta os ciclos econômicos? Porque todo esse fenômeno e esses eventos, caso eles ocorram e chegue o grande reset, é claro que isso pode impactar o ciclo da economia. Se o Banco Central detiver o controle absoluto da moeda por meio de uma moeda digital, como isso pode impactar a expansão do crédito pelo sistema bancário? Será que o Banco Central vai começar a acreditar dinheiro na conta das empresas, na conta das famílias, para que elas gastem? Será que o estímulo fiscal ou monetário será dessa forma direta, conexão direta entre Banco Central e sociedade? Tudo isso é possível e isso pode ter consequências, inclusive para os ciclos da economia, e é por isso que eu encerro aqui esta aula mostrando que sim, é importante entender que o grande reset financeiro também impacta os ciclos da economia. Então eu encerro por aqui esta aula e por fim eu trago a nossa informação, como eu prometi no começo da aula, que sim, estamos abrindo as matrículas para a terceira turma do curso Ciclo de Mercado. Vai abrir no dia 23 de novembro, segunda-feira. E já convido todos vocês que têm interesse em aprofundar ainda mais para se registrar aqui na lista VIP. Deve ter um botão aqui em algum lugar da tela ou aqui embaixo. E assim você garante o e-mail com o link da inscrição. E todos os que se interessarem e deixarem o seu e-mail aqui na lista VIP vão receber o e-mail com 1 hora de antecedência antes dos demais interessados. Então essa é a nossa terceira turma do curso Ciclo de Mercado, que para quem não conhece é um curso onde a gente aprofunda com muito mais detalhamento tudo isso que foi ensinado aqui, toda a teoria dos ciclos, todas as fases, o que acontece em cada uma das distintas fases, em cada setor da economia, como as diferentes etapas da estrutura produtiva acabam sendo impactada e como as classes de ativos se comportam em cada uma das fases do ciclo econômico. É realmente um conteúdo que eu considero fundamental. Eu sempre digo, é o curso que eu gostaria de ter feito há 15, 20 anos atrás, mas ele está aqui agora produzido inteiramente por mim, original, e é um conteúdo que você não encontra em nenhum MBA, em nenhuma faculdade de economia, e tem impactos, e pode ser muito
benéfico para a sua vida financeira, para a sua vida empresarial e inclusive para os seus investimentos. Então, deixem aqui o seu cadastro para a lista VIP e espero que tenham gostado dessa nossa série, O Grande Reset Financeiro.